O período de 3 dias entre a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição é um dos mistérios centrais da fé cristã. A Bíblia oferece algumas pistas, mas em sua maioria, o que ocorreu durante esses dias permanece obscuro, levando a uma variedade de interpretações e tradições dentro do cristianismo. Uma das passagens bíblicas frequentemente citadas, que lança alguma luz sobre o assunto, é o encontro de Jesus na cruz com o ladrão arrependido. Nesta passagem, conforme narrada no livro de Lucas 23, 42-43, é um dos momentos mais comoventes e significativos da história cristã. Nesse instante de profundo sofrimento e redenção, um ladrão arrependido ao lado de Jesus faz um pedido simples, mas carregado de significado: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus a essa súplica é um testemunho da graça divina e da promessa da vida eterna que toca o coração de muitos cristãos. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras são um farol de esperança que brilha nas trevas do sofrimento humano e aponta para uma realidade transcendente. A interpretação mais comum e amplamente aceita entre os cristãos é que, após sua morte na cruz, Jesus ascendeu ao paraíso ou céu, levando consigo o ladrão arrependido. Isso representa a promessa da vida após a morte para aqueles que encontram a redenção e a reconciliação com Deus. A passagem ressoa como um testemunho da misericórdia de Deus, que está sempre disposto a acolher os arrependidos, independentemente de seu passado. A ideia de que o ladrão arrependido pôde compartilhar da presença de Jesus no paraíso imediatamente após a morte é uma crença que oferece conforto e esperança. Para os crentes, isso representa a promessa de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada espiritual na presença de Deus. Essa cena na cruz é um lembrete da centralidade da graça divina e da redenção na mensagem cristã. Outra passagem que suscita interpretação é encontrada na primeira epístola de Pedro, 3, 18, 20. Nesta passagem, o apóstolo Pedro escreve sobre Cristo, enfatizando a singularidade de sua morte e ressurreição, mas também lançando luz sobre a proclamação de Jesus a espíritos em prisão. A passagem começa com a afirmação de que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, representando o justo que morreu pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Essa mensagem fundamental reflete a base da fé cristã: a redenção através do sacrifício de Jesus na cruz e a reconciliação entre Deus e a humanidade. No entanto, é o aspecto subsequente dessa passagem que gera interpretações diversas. Pedro afirma que Cristo, após sua morte, foi vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A interpretação dessa parte específica tem sido tema de controvérsia e debate teológico. Uma interpretação comum é a crença de que, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, Jesus desceu ao Hades ou inferno, onde proclamou sua vitória sobre Satanás e redimiu as almas justas que haviam partido antes de sua vinda. De acordo com essa interpretação, os espíritos em prisão seriam aqueles que, em vida, haviam aguardado a vinda do Messias e a redenção. Jesus, ao proclamar sua vitória, teria oferecido a eles a oportunidade de aceitar a redenção e a vida eterna. Outra interpretação sugere que a proclamação de Jesus alcançou todas as almas que morreram antes de sua vinda, incluindo aquelas que não eram necessariamente justas. Essa perspectiva ampla implica que Jesus ofereceu a todos a chance de aceitar a redenção, independentemente de sua condição moral. Todavia, é importante enfatizar que a passagem em 1 Pedro 3, 18, 20 é notavelmente ambígua e aberta a diversas interpretações. Ela não especifica claramente quem são esses espíritos em prisão e o que Jesus lhes proclamou. Essa ambiguidade tem levado a uma riqueza de teorias ao longo da história cristã, mas nenhuma delas é definitiva. Essa passagem, em sua enigmática complexidade, desafia os crentes a contemplar a profundidade da redenção e o alcance da graça divina. Independentemente da interpretação adotada, a essência da mensagem cristã permanece inalterada. Jesus, através de sua morte e ressurreição, oferece a esperança da redenção e a promessa da vida eterna. A passagem de 1 Pedro 3, 18, 20 é um testemunho da riqueza da teologia cristã e do constante desejo de compreender o mistério da fé em Cristo.
Uma interpretação adicional que é menos comum, porém profundamente intrigante, sobre o que ocorreu nos 3 dias entre a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Essa interpretação se concentra na ideia de que Jesus, por meio de sua morte na cruz, conquistou não apenas a morte, mas também os inimigos espirituais mais profundos, como o diabo e a maldição do pecado. Essa perspectiva sugere que nos 3 dias em que Jesus esteve no túmulo, ele não apenas repousou, mas embarcou em uma missão espiritual significativa. A base para essa interpretação encontra apoio em Mateus 12:40, onde Jesus compara sua própria experiência de 3 dias e noites no coração da terra com a de Jonas no ventre do grande peixe. A chave para entender essa interpretação reside na crença de que Jesus não apenas enfrentou a morte física, mas também confrontou o próprio poder da morte e os agentes espirituais que a personificam. Ele derrotou a morte, resgatou as almas cativas e emergiu vitorioso. Essa interpretação desafia a noção convencional de que os 3 dias da sepultura de Jesus foram um período de repouso silencioso. Em vez disso, enfatiza que esses dias foram marcados por uma batalha espiritual intensa e triunfante. É uma visão da redenção universal que não se limita ao reino terreno, mas se estende ao reino espiritual. Porém, é importante observar que essa interpretação é menos comum e por vezes controversa, já que diverge das interpretações mais tradicionais. Muitos cristãos não adotam essa visão, preferindo uma ênfase na ressurreição como o momento culminante da vitória de Jesus. Sendo assim, se desenvolveu ao longo dos séculos o que ficou conhecida como o descento ao inferno ou descida ao Hades. Essa crença, amplamente apoiada na Igreja Oriental e algumas tradições ocidentais, afirma que Jesus, após sua morte, desceu ao Hades para proclamar sua vitória sobre a morte e trazer redenção às almas justas que viveram antes dele, como foi dito acima. Essa crença é muitas vezes associada à ideia de que Jesus libertou Adão e Eva do pecado original, permitindo-lhes entrar no paraíso. Entretanto, a Igreja Ocidental, principalmente a tradição católica, não abraça essa ideia da mesma forma. Em vez disso, ensina que os justos do Antigo Testamento, incluindo Abraão, Moisés e os profetas, foram justificados pela fé e aguardaram no limbo dos patriarcas até a ressurreição de Cristo. Nesse ponto, eles foram elevados ao céu. É importante notar que as diferentes interpretações sobre o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus não são necessariamente contraditórias e, em grande parte, não são explicitamente descritas na Bíblia. Elas surgiram da necessidade de compreender e explicar esse período misterioso e a redenção universal que Jesus trouxe. Cada interpretação aborda diferentes aspectos desse mistério e enriquece a teologia cristã de maneiras diversas. Portanto, em resumo, enquanto as Escrituras fornecem algumas pistas sobre o destino de Jesus entre a sua morte e a ressurreição, esses eventos permanecem envolvidos em mistérios. A esperança e a fé cristãs são sustentadas pela convicção de que Jesus triunfou sobre a morte e o pecado, oferecendo redenção a todos que creem. A diversidade de interpretações reflete a riqueza e a profundidade da teologia cristã ao lidar com questões profundas da fé e da salvação. Se você ainda estiver aqui, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal. Ajudem a espalhar a mensagem de Cristo. Deus abençoe e até logo.